Bem, meus queridos, eu hoje vou estar falando de algo extremamente polêmico. Eu sei que uma grande parte das pessoas que são cristãs, elas não gostam desses assuntos, elas têm medo de estarem blasfemando, falando mal e tudo mais, tá? Só que é o seguinte, esse medo também prende as pessoas ao erro, ao engano. Porque a pessoa que é escrava de alguma coisa, né, tem medo de alguma coisa, é escrava do medo. A pessoa que é escrava do medo, ela pode estar sendo escrava ao mal. Porque quem governa pelo medo é o mal, não é? O Messias, o reino dele é governado através do amor, da compreensão. Então, hoje eu vou estar falando sobre uma passagem de Mateus, onde o Messias diz o seguinte, né? Encontra-se em Mateus 12, 27, Marcos 13, 22. Eles dizem ao Messias, ele expele demônios pelo maioral dos demônios, Beelzebul, príncipe dos demônios, né? E a resposta vocês vão estar vendo e eu vou dar dando explicações. Só que lá vocês vão ficar percebendo quando dentro daquele corpo do Filho do Homem há uma disputa, uma batalha, né, para governar, né, para trazer a verdade a esse reino. E vocês vão perceber durante a leitura, fiquem atentos, não deixe que ninguém desvie a sua atenção, tome nota do que eu vou falar, que é extremamente importante. Se você não tomar nota, vai entrar por um ouvido, sair pelo outro, e você vai continuar o que você é, um escravo das mentiras que são contadas. Estou aqui para trazer verdades que libertam você da mentira que te prende a essas coisas, né? Eu vou estar falando desse Beelzebul, da passagem de Mateus 12, 27 e de Marcos 3, 29. Explicar para vocês quem é Beelzebul, tá? Beelzebul é o Baal-Zebul, tá? Baal-Zebul. Então esse Beelzebul é o mesmo Baal. Nesse versículo que vamos ler, fiquem atentos, porque tanto os sacerdotes declaram, né, que ele é o príncipe dos demônios, como o próprio Salvador diz que ele é príncipe deste reino, deste mundo. Inclusive esse mesmo tentador, né, um dos tentadores dele, tenta o Messias em Mateus 4, né, no deserto, e pede para ele adorá-lo. Ele se recusa a adorar e diz porque está escrito, né, se ele adorasse, se ele se ajoelhasse, estava escrito, né, já na lei desses deuses, que se ele se prostrasse, estava se prostrando ao Deus deles. Mas ele não podia fazer porque ele não pode desobedecer ao Pai. Então, por ele não desobedecer ao Pai, ele não se prostrou diante daquele ser que era o príncipe desse mundo, por isso que tinha todas as riquezas presentes. Obviamente esse entendimento sempre é deturpado, porque as pessoas estão acostumadas com muitas pregações distorcidas. Então eu estou trazendo uma releitura para você compreender melhor o que realmente acontece quando você vai aos cultos e o entendimento está deturpado porque existe uma teologia comprometida, uma teologia sistemática. Se criou um sistema na teologia para dizer para você uma mentira, tá? Para fazer você entender uma mentira. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 por diante. Leia e você vai entender. Para ficar livre disso, hoje está escrito lá, hoje quando se faz a leitura da antiga aliança, se lê Moisés hoje, já está colocando o véu na mente para que os homens não compreendam a eficácia do evangelho do Messias. Então preste bem atenção no que eu vou estar mostrando para você, porque isso é de suma importância, de extrema importância que você entenda para se libertar e poder se converter ao Messias. Se converter é você estar indo numa pista
E daí você vai numa pista, tá? Quando você fica sabendo que precisa voltar, você atravessa para o outro lado e pega uma outra pista paralela e volta pela outra pista paralela. Isso chama-se conversão. Ou seja, quando você faz a conversão, você sai daquela pista. Ou seja, se você se converte ao Senhor, você sai de Moisés e vem para o Senhor. Não pode estar nas duas mãos, ok? Você não pode estar nas duas mãos, senão você causa um acidente. Bom, espero que vocês tenham entendido. Então vamos para a leitura. Vamos ler em Marcos capítulo 2, versículo 20 a 22, não é? Então ele foi para casa, depois do que aconteceu aqui. No obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E, quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso por Beelzebu, ou de Beelzebu, né? Ele está possuído, Beelzebu entrou nele. Eles estavam dizendo. Quem? Os escribas, né? E é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Quer dizer, os escribas aqui acreditavam que esse daqui era o príncipe dos demônios, o maioral dos demônios. E vamos ver na continuidade, né, quem é esse ser, né? Então, convocando Jesus, lhe disse, por meio de parábolas, está escrito aqui, né? Será que foi? Não sabemos, mas vamos lá. Como pode Satanás expelir a Satanás? A pergunta dele. Como pode Satanás expelir a Satanás? Só que aqui está dizendo o seguinte. Aqui está dizendo maioral dos demônios. Maioral dos demônios, não é? Que é quem? Beelzebu, tá? Preste atenção nesse nome aqui que nós vamos falar de Beelzebu. Vocês não sabem, eu estou falando sobre ele aqui nesse estudo. Estou falando exatamente sobre ele. Estou fazendo um estudo aqui sobre ele, tá? Beelzebu, tá bom? Então preste atenção nesse estudo. Vou trazer para vocês Beelzebu. Vamos aqui a continuidade. Então, convocando Jesus, lhes disse: como pode Satanás expelir a Satanás? Quer dizer, Beelzebu, Satanás. Satanás, Beelzebu, né? Que aqui é o Messias. Se um reino está dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Vamos afastar esse sax aqui e vamos ler na continuidade da página. Ele disse isso, né? Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir, ele afirma. Se, pois, Satanás ou Beelzebu se levantou contra si mesmo, se Beelzebu se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Tá? Depois a gente vai para um outro evangelho. Ninguém pode entrar na casa do valente, preste atenção nisso. Ninguém pode entrar na casa do valente, aqui sim é a parábola. Ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Primeiro ele diz aqui, deixa claro, que ele não é o Satanás e que ele não é o Beelzebu, tá? Ele diz aqui que entrou na casa, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro não amarrá-lo, e só então lhe saquear a casa. Prestem bem atenção nisso, porque aqui está um grande segredo.
um grande segredo. Vamos para o outro evangelho. Daqui, Mateus 12, 22. Vamos para o meio aqui. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver. Então toda a multidão se admirava, dizendo: é este, porventura, o filho de Davi? Uma pergunta. Quem perguntou? A multidão, né? É esse, porventura, o filho de Davi? Quem era? Salomão. Salomão que fazia tais coisas. Então lhe trouxeram o endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, né? Passando o mudo falar e a ver. Ou seja, o endemoniado foi... O demônio deixou o endemoniado. Quem fazia isso? Salomão. As perguntas da população é: será esse o Salomão? O filho de Davi? Né? Tá, beleza. Como Salomão agora não é o tema, mas para vocês fazerem a associação, por que falaram isso? Porque o povo estava perguntando: esse não é o filho de Davi? Por causa desses acontecimentos com Salomão, tá? Que isso aqui foi revelado depois, de 1900 e pouco, através de Aleister Crowley, que é um satanista. Mas o importante é o fato. Vamos lá. Rei Salomão se diz invocar e confinar em vasos de bronze selados com símbolos mágicos, e que ele obrigava os demônios a trabalhar para ele, né? Há também uma lenda que diz que quando Salomão foi derrotado, o exército que entrou e encontrou o vaso de bronze abriu com força, e como vocês podem imaginar, nada de bom saiu de lá, né? O Ares Guetta atribui uma posição de um título de nobreza a cada membro da hierarquia infernal. Estava lá dentro. Então Salomão, além de prender os demônios, né, ele sabia tudo a respeito e os prendia em um vaso. Então eles obrigavam a trabalhar. Inclusive eu vou estar mostrando agora, né, as matérias aqui de construções construções que homens não podem construir, inclusive o templo de Salomão, E a primeira coisa que eu quero estar mostrando para vocês é essa imagem que é associado ao primeiro arconte, né? Ele tem a cabeça de leão e corpo de serpente. Por isso que quando vocês observem ali no templo de Salomão, tem, né, o trono de Salomão tem uma imagem de leão de um lado e do outro, por causa que é o primeiro arconte ou Baal, né? Como queremos entender. Agora vamos prestar atenção nesse templo, né? Que é o templo de Baal mesmo, né? Ou Júpiter, como queiram entender. Observem os trínitons, essas pedras na base dessa construção que hoje não podemos reconstruir. Não temos tecnologia hoje para reconstruir. Veja só, esse trínito pesa 1.100.000 quilos. Imaginem que coisa absurda nessa construção. Então, quem foi que construiu? Se não temos hoje tecnologia para reconstruir, então, pessoal, quem construiu isso? Obviamente, da forma que está sendo dito, né? Muitos dizem, existe essa lenda que Salomão evocava os seres demoníacos para que eles pudessem construir. Agora vejam essas criaturinhas aqui, ó, que entra aí como uma escala para vocês entenderem a dimensão que é esses trínitons, essas pedras da base cortadas com tanta perfeição. Então, essas pedras pesam 1.100.000 quilos, gente. É muita coisa e cortado com tanta perfeição, né? Elas foram transportadas na distância de 80 quilômetros daí, porque aí não tem pedreira próximo, né, que tem esse tipo de pedra. Então imagina, cortar e construir, colocar no lugar. Se hoje não temos, imagina. Então continuemos. Este filho de Davi pergunta: mas os fariseus, ouvindo isto, a pergunta do povo, murmuraram. Por que eles murmuraram? Porque o povo estava dando muita atenção para o Messias, para o Salvador, por causa desse acontecimento. Inclusive, escandalizou
a própria família do Messias, segundo o que vocês viram lá na última leitura. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuraram. Então, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul. Estava dizendo para o povo, não, que é isso, ele está expelindo os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Eles estavam dizendo, porque para eles era estranho isso. Jesus, porém, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Afirmação do mestre. Para dizer o quê? Se Beelzebul, se Satanás, se Beelzebul expele a Beelzebul, dividido está contra si mesmo. Como pode subsistir o seu reino? Ele está dizendo que Beelzebul ou Satanás tem um reino. Jesus disse. Então, ele está dizendo que Beelzebul é o dono daquele sistema. Como pode substituir o seu reino? E se eu expulso o demônio, por Beelzebul, aí ele está dizendo, por quem os expulsam ou expulsarão vossos filhos, que esse é para o futuro. Por isso, ele mesmo serão os vossos juízes. Eles vão fazer juízo de quem é que está expelindo demônios aqui. Eles vão dizer para vocês que não é. Vão reprovar a atuação de vocês sobre isso. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito do Pai, o Espírito do reino de Deus, do Pai, certamente é chegado o reino do Pai, o reino de Deus, sobre vós. Então o reino é chegado, coisa que não existia, tá? Coisa que não existia, chegou agora aqui nessa observação dele. Então o reino do Pai, se eu porém expulso o demônio pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então ele está dizendo que Beelzebul é o príncipe de um mundo, de um reino, e que se ele espere pelo poder de Deus, chegou a ele o quê? O reino de Deus, o reinado sobre aquelas pessoas e não sobre o reino de Beelzebul, tá? Sobre as pessoas que escutam, é chegado sobre eles, o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro não amarrá-lo? Então ele está dizendo que ele entrou nessa casa que é o reino de Beelzebul e amarrou ele, amarrou. E então lhe saqueará a casa, que é o que ele está fazendo. Ele tá pregando para os filhos do reino para tirá-los do reinado de Beelzebul. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não sei se vocês conseguiram tomar. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Espero que vocês estejam entendendo claramente o que eu estou aqui lendo para vocês, porque isso eu quero deixar extremamente claro isso, tá? Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, tá? Isso aqui é praxe, tá? Por que isso aqui é praxe? Por que é praxe? Porque em João 8, e nas parábolas, o Messias deixa claro que os que são de cima do reino do Pai ouvirão ele falar e entenderá. Por isso que ele diz: minhas ovelhas ouvirão a minha voz.
Minhas ovelhas ouvirão minha voz, né? Por isso que ele diz também, aqueles que escutam as minhas palavras e as pratica, não será julgado. Mas aqueles que não as pratica já está, é o que ele está dizendo aqui, ó, né? Réu de juízo, tá? Blasfema com o Espírito Santo não será perdoado. Por quê? A pessoa que diz contra o Espírito é porque não tem o Espírito. A pessoa que diz contra o Espírito é porque não tem o Espírito. Porque a partir do momento que o Espírito se identifica, vê o Filho do Pai falar, ele identifica-se com o mesmo Espírito e não passará por julgamento, não será julgado. Mas os que não têm o Espírito não entenderá, porém já está julgado, ou seja, não será perdoado porque ele já é réu de juízo, tá? Não vai ter outra coisa. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Ou seja, se alguém falar alguma coisa contra o avatar, o nazireu ali presente, o corpo presente, aquela pessoa, tudo bem, não vai acontecer nada. Mas se alguém falar contra o Espírito que o está usando, que é o Espírito do Pai, que o está usando aquele corpo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Por quê? Obviamente, a pessoa que o faz é porque não tem o Espírito do Pai. Não tem a centelha divina e já está julgado, como ele mesmo diz. Daqui a pouco eu vou ler para vocês. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Bem, pessoal, continuando aqui, vamos para João, como eu falei para vocês. Vamos para João, capítulo 3, versículo 18. Vai dar bem aqui. 3,18. Quem nele crê não é julgado. Aquilo que eu falei para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? 3,16. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito, no único Filho do Pai. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, ao reino, como eu disse para vocês, a luz veio ao reino do Satanás ou do Beelzebub, né? Que nem o Messias disse, seu reino, né? O julgamento é este, que a luz veio ao reino de Beelzebub e os homens amaram mais a Beelzebub, né? A Satanás, do que a verdade, do que a luz, né? Mas as trevas, que é a mentira de Beelzebub, do que a luz, que é a verdade do Messias, tá? Atentem para isso. Nesse caso aqui, a palavra treva significa mentira e a luz significa verdade, tá? É o que o Messias está dizendo. No contexto, ele está dizendo que Beelzebub é um Deus mentiroso, um falso Deus, alguém que se passa por Deus que não é Deus. E ele vem trazendo a verdade. Por quê? As suas obras eram más. Então, como eu disse para você, quem nele crer não é julgado, né? É referente ao perdão. Estou sendo direto aqui para falar referente ao perdão, né? Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, aquele que fala contra o Espírito Santo, né? Ele não será perdoado eternamente, obviamente, porque quem nele crê não é julgado, ou seja, aquele que falar bem, lógico, que confiar, não é julgado. O que não crê já está, ok? O que não crê já está, não vai haver um julgamento, né? Como diz naquele falso livro de... como é que chama? Falso livro de profecia do Novo Testamento, porque no Novo Testamento a profecia se encerra em João, tá? João, ali é cortada a cabeça de João, ali pronto, acabou o ministério de profecia naquele momento que é cortada a cabeça de João. Agora, outra coisa que eu quero que vocês observem muito bem é que a manifestação do Espírito presente, não o Filho do Homem, porque o Filho do Homem, aquele personagem que lá estava,
aquele corpo, né? Ele é, na verdade, de fato, terreno, e o que foi enviado pelas promessas, né? Pelas promessas do reino deste mundo, né? E ele deveria sentar no trono de Davi, de fato, e reinar sobre as nações, tá? Com vara de ferro. Então, meus queridos, como vocês perceberam, o regente, que rege com vara de ferro, vocês estão vendo agora. A estrela é a estrela de Baal, né? Essa é a estrela de Moloque, ou Deus Renfã. Essa é a Suacha, que é 666, ambos são 666. E aqui está o dominador desse sistema. Aqui está a forma que ele contaminou a humanidade. E eis aí quem é ele. Depois eu continuo o estudo, inscreva-se no canal, dê o seu like. Espero que você tenha entendido tudo direito. Um abraço. E vou deixar na descrição alguns links para que você entenda melhor o assunto.